Olá, bom dia para todos vocês. Uma boa segunda-feira, uma boa semana. Linda segunda-feira, dia ensolarado. Dá para ver aqui na minha camisa o sol passando aqui pela janela, batendo forte aqui no meu escritório, aqui em casa. A todos vocês que estão pela primeira vez assistindo um vídeo aqui no canal, minhas boas-vindas, meu convite para que se inscrevam aqui no canal. Podem até se inscrever agora, é só apertar ali no subscribe ou inscreva-se. E para vocês que costumam frequentar o canal, boas-vindas também e o convite para dar um like, se puderem compartilhar esse vídeo, que também é super simples e ajuda a chegar a muita gente. Vários dos nossos vídeos recentes têm atingido mais de 100 mil visualizações e isso é absolutamente maravilhoso, porque a gente sabe que isso faz com que milhões de pessoas potencialmente possam assistir os nossos vídeos e ouvir nossa mensagem ao longo aí, desses dias. Só para vocês terem ideia, o mês passado foi o primeiro mês onde a gente bateu mais de 1 milhão de visualizações aqui no canal. Bateu acho que 1.200.000 visualizações, com mais de 10 milhões de minutos assistidos, ou seja, as pessoas entram e assistem os vídeos até o final, ouvem a mensagem, elas estão aqui, no presente, nesse tempo nosso de conversa. Muitas pessoas reclamam, você tinha que fazer um vídeo mais curtinho, pílulas, para poder espalhar, e não é isso que eu quero. Isso é o que mais tem por aí, né? Pequenas pílulas, frases de efeito e etc., e isso acho que contribui cada vez mais para a gente ter um mundo raso, onde as pessoas discutem manchetes. E eu prefiro ter menos gente, que hoje em dia já é um montão de gente, discutindo um assunto com profundidade, tendo conteúdo para poder levar esse conteúdo para as suas conversas, para as suas discussões, e aí sim contribuir para o debate, do que ter um monte de gente tendo mais um carinha que dá 3 frases de efeito para o cara poder ou ridicularizar o amigo, ou fazer uma piada com o outro, etc., e não chegar em lugar nenhum na discussão, né? A ideia hoje é falar um pouquinho sobre um fenômeno super interessante que aconteceu ao longo das últimas semanas, né? O núcleo militar do governo conseguiu importantes vitórias, pelo menos no ponto de vista deles, ao longo das últimas semanas. A primeira delas foi em relação à questão da reforma da Previdência, onde a gente tinha uma reforma que o ministro da Economia tinha mostrado previsões de uma economia de até 100 bilhões de reais só na parte que dizia respeito à reforma do sistema dos militares. E aí, quando efetivamente mostrou-se o plano, depois de debater-se muito internamente, depois de toda a pressão que deve ter havido por parte dos militares que estão ali no poder, vem um plano muito mais modesto, um plano onde quase se não economiza nada ao longo de 10 anos, se economiza 10 bilhões de reais na conta do governo, né, que já deve ser uma conta que ele puxa um pouco para querer mostrar alguma coisa para a sociedade. E depois, nesse fim de semana, o governo veiculando um vídeo onde defende o golpe militar de 1964, né? O que para nós é um absurdo total, mas para os militares que estão no governo não um absurdo, senão não teriam veiculado isso, né? E isso é importante, mesmo nessas coisas que a gente acha absolutamente absurdas, é importante a gente tirar uma lição. E eu tiro uma lição muito grande disso que aconteceu. E algo que eu venho falando há muito tempo, e até por algum grupo de pessoas sendo criticado, né? A importância de você ter todos os grupos sociais representados em um governo. Quando esse governo se elegeu e começou a montar sua equipe, eu fui muito crítico dizendo que era uma equipe só de homens brancos e ricos, né? E aí várias pessoas falaram assim, não, calma, ele vai terminar de montar a equipe, e aí botou 2 mulheres, né? E depois das críticas, que não foram só minhas, foram críticas da sociedade toda, e colocou 2 mulheres, né? Que até ele já deu os seus deslizes, né? É difícil nosso presidente não dar deslizes, né? Mas já falou que não são tão importantes assim, etc. Mas o ponto é, quando eu falava isso, muita gente dizia o seguinte, mas ele tem que escolher os melhores,
não importa a cor, não importa gênero, não importa a origem geográfica, não importa nada. Importa ele escolher os melhores. E isso, para mim, essa frase já é extremamente racista, já é uma frase extremamente machista, né? Porque a gente pressupõe que a gente não consegue achar pessoas incrivelmente competentes, espetaculares, diria até geniais, entre as mulheres, entre os negros, entre os trabalhadores, entre sindicalistas, entre nordestinos, entre todos os grupos que a gente tem na sociedade, entre indígenas. Não é possível, gente. É um país de mais de 200 milhões de pessoas. A gente consegue achar pessoas geniais e competentes em qualquer grupo dessa nossa sociedade. Então, a frase das pessoas que dizem o seguinte: não, o governo tem que ser feito só com os melhores. Todos nós concordamos. Temos que fazer só com os melhores. E aí, quando a gente for pegar só os melhores, a gente tem que pegar representantes de vários desses grupos. E por que a gente tem que pegar representantes de vários desses grupos? Porque lá no governo é importante que quando um assunto como uma reforma da Previdência ou como essa questão de celebrar ou não o golpe de 64 ou a questão da reforma tributária ou qualquer outra questão seja trazida para o debate, pessoas que já sentiram a dor na pele que aquilo ali pretende endereçar possam se manifestar. E possam se manifestar de uma forma convincente, veemente, contundente. Eu tenho certeza que se tivéssemos dentro do núcleo duro do governo alguém que tivesse já sido exilado ou perdido um filho para a ditadura, porque vários pais perderam filhos para a ditadura, torturados e mortos brutalmente, eu tenho certeza que se tivéssemos um no núcleo duro que tivesse passado por isso, não teríamos celebrado o golpe de 64, esse absurdo que fizemos. Não teríamos tentado mudar a história. Deixaríamos a história ali para a gente aprender com ela e não cometer os mesmos erros novamente. Eu tenho certeza que se tivéssemos negros no governo, representantes verdadeiros dos trabalhadores, representantes verdadeiros das mulheres trabalhadoras rurais, essa reforma não teria sequer sido proposta do jeito que foi proposta. Agora, quando você tem uma equipe econômica toda formada por pessoas iguais, pessoas que vêm dos bancos de investimento e que a vida inteira buscaram maneiras de lucrar mais, de ganhar mais dinheiro em cima das outras, de capturar mais as riquezas que não produzem, porque é isso, o mercado financeiro é um mercado que não produz riqueza nenhuma e que acumula a riqueza que é produzida pelos outros, sendo intermediário de todos esses processos de troca. E tudo bem, é parte da sociedade. Mas onde estão as outras partes da sociedade? Não existe um governo verdadeiramente democrático. Não existe um governo verdadeiramente capaz de lutar e propor medidas para uma sociedade mais justa se esse governo não é representativo. E os militares nos deram essa lição. Os militares nos deram a lição por termos um governo com mais militares até do que o período, do que pelo menos algumas partes do período militar que a gente teve aqui no Brasil, de 64 até a década de 80, esse governo tem mais militares ali no núcleo do que a gente teve em alguns períodos da ditadura militar no Brasil. E o que aconteceu? Eles estão olhando para os militares, o que é normal, o que é legítimo. Só que precisamos de alguém olhando para as mulheres. Precisamos de alguém olhando para os negros. Precisamos de alguém olhando para os índios. Precisamos de alguém olhando para o pequeno e médio empresário. E quem vai olhar para o pequeno e médio empresário não é o grande empresário, porque o grande empresário sempre viveu de explorar o pequeno e médio empresário. Quem vai olhar para a mulher não é um homem, porque o homem nunca passou pelas dores de uma mulher. Nunca
teve que pedir um emprego e foi negado, ou ouviu do outro lado o seguinte: você está pretendendo engravidar ou não? Um homem nunca teve que cuidar de casa, cuidar dos filhos, educar os filhos, passar as dores de alguém que passa o tempo inteiro em casa fazendo um monte de coisa que não tem nenhum tipo de reconhecimento, seja ele reconhecimento de, poxa, parabéns, obrigado, que bacana, seja o reconhecimento financeiro. O trabalho feminino não pago no mundo, ele é equivalente quase ao PIB americano por ano. Um homem nunca vai saber isso. Um branco nunca vai saber o que é ganhar menos simplesmente por causa da cor, porque as pesquisas mostram que 30% da diferença de salários entre brancos e negros não tem nenhuma explicação que não seja a cor da pele. O resto você explica, porque os brancos têm uma educação maior do que os negros na escola, eles passam mais anos na escola, eles estão em escolas que são consideradas melhores. Tudo isso o pessoal bota para tentar explicar, mas tem 30% que não tem explicação, ou seja, só por causa da cor. É racismo. E um branco nunca vai entender. Um branco nunca vai entender o que é você estar andando num lado de uma calçada e alguém atravessar para o outro lado só por causa da cor da sua pele. Você entrar numa loja e a pessoa ficar olhando na câmera para ver se você botou alguma coisa dentro da blusa só porque você é negro. Um branco não vai entender. Ele pode ser simpático, mas ele nunca vai ser empático a isso. O branco nunca vai entender a dor que sente um índio que se sentia o habitante dessa terra e não dono, porque é engraçado, porque quanto mais você vai para essas sociedades que vivem em harmonia com a natureza, menos esse conceito de dono da terra existe. Esse conceito é o conceito nosso. Mas de repente chegam pessoas, matam, expulsam e, além de tudo isso, transformam ele, que era aquele que vivia em harmonia com o ambiente, num grande vilão. E no cara que quer tomar o país, que tem muitas terras. O branco nunca vai entender isso. O branco nunca vai entender o que passa um trabalhador rural. Eu recebi uma mensagem de uma trabalhadora rural, quando eu postei o meu primeiro vídeo sobre a Previdência, falando o seguinte: eu desafio o ministro Paulo Guedes a trabalhar comigo 5 dias, só 5. Ele acorda aqui comigo, faz as mesmas coisas que eu faço e vai dormir a hora que eu vou dormir. Se ele aguentar 5 dias, eu faço propaganda para a reforma da Previdência e topo fazer. Ele não vai saber, nunca. Ele não vai saber qual é a dificuldade de se contribuir 20 anos para poder ter uma aposentadoria. Ele não vai saber aí do trabalhador urbano qual é a dificuldade de se contribuir, ter um trabalho formal durante, não 20 anos, né? Mas 20 anos vezes 12 meses. 240 meses. Ele não vai saber. Ele não vai saber porque ele nunca passou por isso. Ele nunca sequer passou 3 dias ali junto com trabalhadores. Talvez tenha ido visitar um dia que fizeram uma festa grande, um churrasco para recebê-lo, e ele botou uma camiseta mais informal e apertou a mão de 4, 5 pessoas, tirou foto. Mas ele não sabe ali a empatia, a dor do dia a dia. Não sabe. E nunca vai saber. E talvez não seja culpa dele não saber. Ninguém está falando em culpa. A gente só está falando em consequência. A consequência de não ter um governo representativo é viver isso que a gente está vivendo. Propagandas de golpes, reformas que simplesmente cortam o pouco que pessoas que vivem na miséria ou vivem trabalhando desde os 12 anos de idade em condições absolutamente precárias têm, esse pouco que elas têm absolutamente cortado. Ou seja, a gente está ceifando vidas, mas as pessoas que estão no governo não conseguem ver que estão ceifando vidas. Então, que a gente aprenda isso. Isso é uma lição que vale até para a nossa empresa. A gente precisa ter representatividade nos níveis de gerência, nos níveis de execução, porque só assim a gente consegue viver em um grupo justo, um grupo que é ouvido, e é muito importante um grupo ser ouvido. Um grupo que é ouvido, ele rema junto. Um grupo que não é ouvido, ele vai caminhando cada vez mais para a insanidade, porque ninguém suporta não ser ouvido.
As pessoas precisam de voz e precisam sentir que a sua voz ecoa em algum lugar. Vamos lutar por um governo que tenha uma representatividade maior. E tenha representantes do agronegócio, mas tenha sim representantes do pequeno trabalhador rural, do nosso camponês. Um governo que tenha brancos formados nas melhores faculdades do mundo e naquelas que tem toda aquela grife, mas também mulheres formadas na escola da vida, nas lideranças das suas comunidades, que tanto tem a nos ensinar. Vamos ter brancos, mas vamos ter negros também, que trazem dentro do seu DNA a história mais dura desse país, mas a mais resistente, a que conseguiu chegar até aqui, viva, lutando, brava, guerreira. A gente precisa dessa gana no nosso governo, dessa vontade de vencer a qualquer custo, enfrentando qualquer dor. Então a gente precisa de negros no nosso governo, porque só eles vão ser capazes de ter isso. Eles passaram 500 anos, ainda passam, sendo vencedores nessa luta, resistindo a essa luta. Então que a gente consiga aprender a lição que tivemos com os militares e que a gente entenda de uma vez por todas que um governo se forma assim, com os melhores para cada cargo. E existem melhores entre os brancos, entre os negros, entre as mulheres, entre os sulistas e nordestinos, entre os índios e entre todos aqueles que compõem essa nação chamada Brasil. Um bom dia e até o próximo vídeo.